Fala aí, meus amigos, beleza? Aqui é o Bruno Moura e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Espaço da Bola para a gente falar das atualizações aí sobre a equipe do CSA. Saíram algumas notícias na mídia e eu tô aqui para conversar com vocês um pouquinho sobre essas notícias. Não vou falar sobre a volta do futebol, a provável volta, como vai se organizar o futebol brasileiro para voltar e aí quando a gente vai voltar às atividades. Não vou falar um pouco aqui sobre isso, né? Até porque não tenho tantas notícias assim. Essa semana ainda vou postar um vídeo aqui no canal falando sobre esse assunto, falando sobre a volta do futebol no Brasil, sobre a volta do futebol na Europa, no resto do mundo, né? Vou procurar notícias, informações sobre isso para repercutir aqui no canal com vocês, beleza? Então fica ligado aqui. Vou falar sobre algumas entrevistas de jogadores, vou falar sobre algumas situações de contrato nesse vídeo aqui. Então fica ligado até o final que vamos repercutir bastante, beleza? Primeiramente, eu queria pedir a força de vocês aí, né, para se inscrever aqui no canal, deixar o like nesse vídeo, compartilhar com seus amigos e também entrar nas nossas redes sociais, no nosso Instagram, @Espaço da Bola, @Porta-Voz do Azulão. Segue a gente lá para dar uma forcinha pro nosso canal, beleza? Ultimamente as visualizações aqui têm caído bastante, as interações têm caído bastante, então peço essa forcinha aí para vocês para fortalecer um pouco o trabalho da gente, beleza? O link tá tudo na descrição aqui do vídeo, tem também o zizinho aqui em cima que você clica no link e vai direto, beleza? Então fica aqui o convite, deixa seu comentário aqui também se você tem algo a comentar aqui sobre esse vídeo. Então vamos começar falando um pouquinho sobre a situação contratual de alguns jogadores da equipe do CSA. Hoje, dia 28 de abril, estamos às vésperas do encerramento do contrato do Leandro Souza e do Alexandro. Ambos se acordaram com a equipe do CSA para estender esse contrato. O Leandro Souza, jogador histórico, vai ficar aqui no CSA até o final da temporada. Não sei como vai ficar a questão do pagamento dele nessa parada agora do futebol, né? Creio que o CSA vai continuar pagando porque o CSA tem dinheiro para isso, tem dinheiro em caixa. Já falei sobre isso em um vídeo anterior. Mas o Leandro Souza, ele pode ser um cara que já tem idade avançada, né? 34 anos. Eu acho que bola, jogando em alto nível, o Luciano Castan tem até uma qualidade maior do que ele, só que o Castan tem oscilado bastante, tem falhado muito, e o Leandro quando entrou foi bem. Então ele é um cara importante para o CSA manter no elenco e também pelo quesito histórico do Leandro aqui no CSA. É o único jogador junto do Rafinha que está aqui no Azulão desde que começamos essa nossa grande arrancada com o Rafael Tenório em 2016. Então é até uma bonificação para ele, que é um jogador que se sente em casa. É um cara que enquanto o CSA puder manter, né, tiver condições financeiras, pode manter o Leandro Souza. É até uma gratificação para ele por tudo que ele fez aqui na equipe do CSA. Se lembrem que ele foi titular no acesso em 2018. Então, eu gostei da renovação do Leandro Souza. Ele pode ser um jogador importante para a equipe principal do CSA agora. Mas para a Série B, eu creio que o CSA precisa buscar outro jogador para fazer uma dupla com o Alan Costa, né? Um jogador que joga do lado esquerdo para poder ser o titular na vaga do Castan, que realmente oscila muito. E o Leandro Souza voltaria para a reserva, continuaria como jogador importante, mas não como titular, eu acho, né? Nesse caso, eu acho que poderia ser o Alan Costa com outro cara com mais qualidade. Outro jogador que estava às vésperas de encerrar o seu contrato é o Alexandro. 39 anos de idade, atacante. Ele, no final da temporada passada, já não era mais titular. O titular da gente era o Ricardo Bueno, né? Mas o Alexandro fraturou a perna e ele ficou aqui no CSA tratando da lesão. O CSA renovou o contrato dele até o final do Alagoano, até o dia agora 30 de abril, para que ele pudesse ficar aqui treinando, se recuperando, e depois que terminasse a sua recuperação, o CSA avaliava se queria renovar com ele ou não. Mas o CSA estendeu em comum acordo, né, o período de estadia dele no CSA. Ou seja, o contrato dele vai se encerrar e ele vai ficar sem contrato. Quando as atividades voltarem, ou seja, quando o CSA voltar a treinar,
o Alexandro volta a treinar junto com o elenco, mas aí volta a discutir a renovação de contrato. Ou seja, o CSA não vai pagar nada a ele. Ele abriu mão, né, por enquanto, de uma renovação, mas ele está acordado naquele boca a boca de renovar o seu contrato quando as atividades voltarem, né, para o CSA não ter um gasto de salário a mais. Ele falou isso, né, ele disse que ele pode se manter esse período afastado sem receber os salários. Então foi uma atitude até nobre dele de não querer dizer, se não renovar eu não quero ficar, né, para botar o CSA contra a parede nesse caso. Eu acho que não teria a renovação se ele fizesse isso. Mas foi até algo correto deles fazer, né? Vamos esperar voltar a temporada para poder discutir os termos de renovação. Então, sobre o Alexandro, é isso. Ele continua no CSA, sem receber salários, sem contrato, e quando voltar às atividades, o Alexandro retoma as conversas para renovar o seu contrato aqui no CSA. Não creio que seja o mais correto, né? Eu acho que o CSA pode buscar outro jogador mais jovem, um jogador mais promissor e um cara que possa fisicamente dar mais para o CSA, dar mais retorno para a equipe do CSA. Eu acho que o Alexandro não é um cara que aguenta jogar em alto nível o jogo inteiro. Mas eu já falei que achava que para o alagoano ele era um banco interessante para a vaga do Michel Douglas. Então, naturalmente, continua sendo. Outra situação é sobre a reforma do Nelson para o CSA e treinar lá. O supervisor do CSA, Francisco José, em notícia aqui, falou que as obras estão 80% concluídas. Ou seja, o CSA está próximo a ter uma estrutura no Nelson adequada para poder receber os treinamentos, para poder receber toda a nossa infraestrutura. No Instagram oficial do CSA tem as fotos lá, né, que eles publicaram, algumas fotos da arquibancada pintada, do campo em reforma, de algumas partes lá do Nelson. Então acompanha lá também o Instagram do CSA para ver essas imagens aí que eles publicaram. Se agora com 80% já está bonito de ver, né, imagine quando estiver pronto o novo CT do CSA, o novo CT provisório. Outra situação é a entrevista que o Vitor Paraíba falou dos campeonatos agora, sobre as incertezas que os atletas estão vivendo. Ele cita que os atletas têm que se cuidar, né, que os atletas dentro de casa têm que manter a rotina de treinamentos, só que tem que manter um nível de foco ainda maior do que quando eles treinam no clube. Quando eles estão no clube, eles têm fisioterapeutas ajudando ele, assistentes técnicos fazendo os treinamentos com ele, treinadores físicos, né, mudando os treinamentos, fazendo atividades com ele, cobrando intensidade. E quando eles estão em casa, é algo totalmente diferente, né, é algo muito diferente para eles e eles têm que manter um foco diferente para isso. Então o Vitor Paraíba, no Globo Esporte aqui, deu uma entrevista falando sobre essas situações e também sobre as competições. Ele disse que espera que o futebol volte o mais rápido possível, mas também que só quando tiver todo mundo bem protegido, né, com todas as questões de segurança muito bem estudadas, muito bem adequadas. E também que ele espera que o Campeonato Alagoano e a Copa do Nordeste sejam encerrados, né, com todos os seus jogos, sejam encerrados naturalmente, né, corretamente, mas também torcendo pela segurança de todos, né, com todos os jogos acontecendo, indo até a final, sem encerrar o campeonato por encerrado, sem acabarem os jogos. O cancelamento dos campeonatos, no caso. Ele espera que os campeonatos sejam encerrados dentro de campo. Para isso, os jogadores têm que manter a preparação física, porque a qualquer momento pode-se determinar que os campeonatos vão voltar tal dia, e aí os clubes determinam que os jogadores têm que voltar. Alguns clubes até mundo afora aí estão voltando aos treinamentos, não treinamento conjunto, mas os atletas voltando aos centros de treinamento, aqueles treinamentos, centros imensos com vários campos, e aí dividem os atletas para fazer as atividades físicas e algumas técnicas, né? Mantendo a segurança e a higiene também de todos os jogadores, claro. Então, assim, no Nelson não teria condição de CSA fazer um negócio desse. E a maioria dos clubes do Brasil não tem condições de fazer isso. Então, é provável que o futebol não volte, nem sequer os treinamentos nos próximos dias. Então os jogadores têm que manter sua forma física dentro de casa, por enquanto, para que quando voltarem, aí fiquem realmente em forma para poder já ir fazendo os treinamentos técnicos, voltar em entrosamento e voltar aos campeonatos. Outra situação, gente, eu não sei se vocês estão lembrados de um atacante que passou aqui no CSA
em 2016. O Cauã, um jogador que jogou aqui em 2016 no Campeonato Alagoano, ele veio para cá, né, e veio para ser o atacante reserva para o lugar do Rafael Oliveira, que era um cara que se machucava bastante e deu realmente várias oportunidades, tanto para o Cauã quanto para o Denner naquela temporada. O Cauã, ele hoje abandonou o futebol, tem 25 anos e ele hoje está vivendo da música. A família dele tem uma banda de samba e pagode que ele acabou abrindo mão do futebol para poder participar dessa banda. Ele disse que se decepcionou bastante com o mundo do futebol, com a trairagem, né? E ele citou na entrevista que eu estou vendo aqui, talvez a falta de maturidade para lidar com algumas situações complicadas tenha sido um empecilho para a carreira dele, assim como as lesões. Ele falou que 2016 foi o melhor ano. A passagem dele aqui no CSA foi a melhor fase da carreira dele. Ele em 9 jogos fez 3 gols, inclusive um gol no Clássico, um gol na estreia e um gol da vitória contra o Coruripe no último lance do jogo. Então, ele falou que algumas situações com empresários, com agentes, né? Todo mundo sabe que no futebol tem muita gente que quer passar a perna. Então ele disse que confiou em alguns empresários e os caras passaram a perna nele. É aquela história de que você é bom, mas ele que tem que jogar. Ele falou isso aqui na entrevista. Infelizmente, é o caso de mais um jogador que abandona a carreira de futebol por causa de todas essas polêmicas que a gente sabe que existem. São situações chatas, situações complicadas, que o jogador de futebol tem que saber passar por cima disso tudo para ter sucesso na sua carreira. E ele foi vítima, mais uma vez, desse mundo agressivo do futebol, que lhe engole se você não tiver maturidade para lidar com algumas situações. Ele se desgastou bastante, inclusive com o empresário, enquanto ele estava aqui em Alagoas, né? E depois, quando ele voltou a jogar em outro clube, ele passou um tempo parado depois do CSA, voltou a jogar no Hercílio Luz e se decepcionou novamente com outro agente, né? Outro empresário, e acabou largando a carreira dele. E aí ele agora está vivendo da música, né? Ele diz que a música sempre foi uma paixão para ele, assim como o futebol. E outra situação que fez com que ele voltasse para a cidade dele e abandonasse o futebol foi que a avó dele lutou contra um câncer algum tempo atrás. Então ele preferiu ficar perto de casa, né? A banda deles é uma banda da família, então ele já chegou lá tendo o que fazer, né? Então ele viu outra oportunidade que não teria tanto desgaste quanto o mundo do futebol, e aí ele viu que poderia ficar mais perto de casa e preferiu se arriscar aí no mundo da música, que para ele, pelo que eu vi aqui na entrevista, ele não se arrepende de ter tomado essa decisão. Ele é um cara que diz que não guarda mágoas, que diz que não tem ressentimentos pela sua carreira, que não guarda mágoas da carreira, do que aconteceu, ele sempre tenta ver o lado positivo, mas pelo visto também ele está feliz com a decisão que ele tomou de ir para o ramo musical agora. E o que importa é isso também, né, gente? Não adianta você estar no mundo do futebol se você não está feliz. Não adianta você estar lutando pela sua carreira de futebol se você não está satisfeito com isso tudo. E ele que não era um cara que tinha salários astronômicos, que pode lutar pela vida de outra maneira, de uma maneira que deixe ele mais feliz. Pode ser que seja uma saída melhor para ele. Então, todo sucesso para a carreira do Cauã, que a banda dele tenha muito sucesso também, que ele possa crescer no ramo musical e que ele não tenha tantas decepções como ele teve também no mundo do futebol, né? Torço sempre para o melhor de todos os seres humanos e para ele não vai ser diferente. Então, é isso aí, gente. Falei sobre algumas notícias aqui do CSA. Meu jeito aqui de se manter conectado com o mundo do futebol também, né? E trazendo um pouco da minha opinião, informação aqui também para vocês. E eu me despeço nesse vídeo aqui, combinando com vocês, para vocês ficarem ligados aqui no canal, se inscrever aqui, deixar o like e ficar atento para os próximos vídeos que eu vou postar, que eu vou falar ainda sobre muito futebol, a possibilidade de retorno e alguns campeonatos aí mundo afora que foram cancelados, né? Então é isso aí, gente. Grande abraço para todos, beijão para vocês, uma boa semana, valeu, até o próximo vídeo.